Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé. Fé contemplada a 160 do cantor cristão. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe todo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. O Senhor é o Senhor que vê a nossa fé. É o Senhor que sabe da forma como nós cremos. É o Senhor que sabe da nossa condição, da nossa situação. É o Senhor que nos conhece. O mundo precisa ver o Senhor em nós. Nós temos a nossa visão, o mundo tem a visão dele sobre nós, e o Senhor Deus tem a nossa visão diante deste mundo. Como nos comportamos, como cremos, como servimos, como adoramos, como testemunhamos, como nos posicionamos, como vivemos. É o Senhor que sabe de todas as coisas. Ó Deus, o salmista diz para criar um coração puro e renovar para que tenha um espírito inabalável, um espírito reto. Nós procuramos viver na tua presença, viver para o teu louvor e viver para a tua glória. Nós somos homens, somos falhos, e assim como foi dito, em pecado, fomos concebidos. Vivemos em um mundo de pecado, mas conhecemos o Senhor, conhecemos a tua vontade, conhecemos o teu amor, a tua misericórdia, o teu favor e o teu perdão. E nos sentimos, Senhor Deus, muito gratos por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito em nós e tudo aquilo que o Senhor Deus vai fazer ainda em nós e através de nós.
Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. 469, corajosos. Com perdão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. Corajosos, pois, de tudo obedecei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Eis formado e já malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avantes sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Os irmãos podem se assentar. 11ª mensagem da série de mensagens: aumenta a sua confiança em Deus. Aumenta a sua confiança em Deus. E o texto áureo desta série de mensagens está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que está escrito assim: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós estamos na terceira mensagem do subtítulo Tempo de Refrigério. E nós estamos tratando desse subtema porque nós temos propósito. E o primeiro propósito é fortalecer a fé. Porque, amados de Jesus Cristo, a fé é o que move as nossas vidas. E nós somos cientes e sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que crescer na fé. E para crescer na fé, precisa de fortalecimento. E como que se fortalece na fé? Passando por várias experiências. A vida é cheia de desafios, cheias de obstáculos, e o inimigo das nossas almas, ele trabalha muito para nos confundir. Ele de todas as formas tenta fazer com que esfriemos a nossa fé e coloquemos dúvidas naquilo que nós cremos. E aí tem muitas pessoas que leem textos e diz que isto não é isto, que isto é aquilo. E aí coloca dúvidas nos corações das pessoas. Quem tem fé acredita, crê de todo o coração. E a nossa fé, ela está em Deus, Criador Supremo de todas as coisas.
E ela está lá embasada em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2. Ora, a fé é a certeza de que haveremos, entra a esperança aí, de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Essa é, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho em um tempo remoto, e aí entra a galeria dos heróis na fé. Creram. E aí, amados de Jesus Cristo, a fé de Abraão é um negócio tremendo, né? Um homem que não era menino, que não era adolescente, que não era jovem, que não era um jovem adulto, mas um homem velho, já de idade elevada, em uma terra desconhecida, em um tempo remoto, mas ele tinha a sua fé em Deus. E tanto é que tinha uma fé inabalável em Deus que o próprio Deus lhe faz um desafio: sai da tua terra e do meio da tua parentela que eu te mostrarei. Amados de Jesus Cristo, nem via terrestre tinha lá naquela época. Não tinha cercas, mas tinha florestas, tinha feras, tinham já pessoas, existiam povos bárbaros terríveis. Então ele é chamado a sair do conforto, em cima de uma voz que lhe falou o coração de que tinha algo para ele. Ele creu e isso foi lhe imputado por justiça. Ele creu. Então, amados de Jesus Cristo, o fortalecimento da nossa fé. Às vezes, ou na maioria das vezes, a nossa fé, ela não é aumentada por questão de medo. Medo. Medo de que eu não ouvi direito, não entendi direito, não li direito, não é bem isso que é. Então, às vezes, nós não tomamos decisões na nossa vida por causa de não termos tomado decisões na nossa vida, foi em virtude, será que isso é Deus? Será que isso é de Deus? Será que eu não estou meio gagá? Será que eu não estou meio maluquete? Então isso gera medo. E esse medo, ele vem por causa de fraqueza espiritual no que tange ao crer. E, amados, a terceira coisa é para que nós precisamos crescer, fortalecer, combater o medo. Nós somos um indivíduo que tem corpo, que tem alma e que tem espírito. Falar sobre corpo é visível, é concreto, é real e é a nossa estrutura física. Nós não só somos corpo, nós também somos alma e espírito. E a compreensão destas questões é de que muitas vezes se confunde alma e espírito, conceituando-se uma coisa só, que de fato não é. São três coisas distintas. Eu tenho um corpo, eu tenho alma, e na palavra, nós vamos entender que
pastor está tentando passar para os irmãos. Em um tempo distante, havia um personagem que saíra da terra do Egito e que iria ser líder em Israel, porque Moisés havia morrido. Ele foi preparado para ser líder. E de fato ele era líder, era guerreiro, era forte. Mas por causa de uma missão que lhe fora passada, primeiro por Moisés, avisado pela boca de Deus dessa liderança, e agora em Josué 1:9, encorajado pelo próprio Deus para tomar posição e abraçar a sua responsabilidade, tenho eu te mandado que te esforces e seja valente. Não temas, nem te deprimas, porque o Senhor teu Deus está contigo em qualquer lugar que fores. Esse é um texto clássico da palavra de Deus. Ser forte e corajoso afasta por completo o medo e a covardia. Às vezes a gente se assusta. E o assustar, quem já se assustou aqui, percebe que a primeira coisa que acontece é que as pernas amolecem. Então você perde as forças somente com o susto. Quem já caiu de assustar? Amados de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo assustou-se com a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? O que aconteceu com ele? Ele caiu, atônito, mas tinha pensamento. Quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Então, amados de Jesus Cristo, algumas coisas nos pega de surpresa. E às vezes nós esquecemos que nós somos o que nós temos, a quem pertencemos. Então, deve haver uma sintonia, que nada mais é do que um equilíbrio no corpo, na alma e no espírito, no que tange ao crer. Na nossa fé. Até a impressão que o pastor sabia de todas essas coisas que são faladas, né? São questões pertinentes e que estão em voga agora no que estamos tratando, porque estamos falando em tempo de renovo, em tempo de refrigério, em tempo de mudança, em tempo de estar determinado a viver e a servir e a usufruir de todas as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Então, amados de Jesus Cristo, seja forte e corajoso, não se assuste. O Senhor teu Deus é com você. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 13, está escrito: Então Moisés disse ao povo: Não temais, estai quieto
Mas isso é mostrado pela palavra há de nos fazer sermos fortalecidos na nossa fé. Isso é a forma como nós cremos, em quem cremos, porque cremos e para quem cremos. E que nos vai dar uma estrutura espiritual na nossa alma e no nosso espírito, que fará com que o nosso corpo reaja de uma forma bem diferente em questões que antes tínhamos de dúvida, de insegurança, de medo. Então Deus está trabalhando na nossa vida. Não precisa fazer barulho. Fica quieto. Ouça, veja o que Deus está fazendo. Como nós que estamos hoje aqui e temos muitas lutas, e passamos por muitas batalhas, e enfrentamos muitos intempéries na nossa vida, ó, abre o olho. Você consegue ver o que Deus está fazendo? Deus está trabalhando por nós. Deus está trabalhando para nós. Quantos aqui oram? Pedem para que Deus possa agir, fazer, intervir. E são as mais variadas situações. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma dificuldade. Nós somos semelhantes, mas aquilo que nos aflige pode ser que não seja igual, pode ser até parecido, mas cada um tem uma necessidade urgente. E aí clama ao Senhor. E nós estamos aqui na igreja, servindo a Deus, os irmãos, a maioria lá nas suas casas, mas Deus está trabalhando em nosso favor. Você crê nisso, igreja? Aleluia! Isso é verdade. Nós estamos aqui, a nossa mente está voltada para aquilo que está sendo falado, estamos no culto, mas o nosso pedido, ele foi ouvido. Se não atendido ainda para aquilo que pedimos, Deus está trabalhando. Deus está agindo. E ele tem um exército a seu favor de anjos, de arcanjos, de serafins e de querubins. Amados de Jesus Cristo, nós estamos seguros. O cântico seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor real. Nós confiamos e descansamos. Por quê? Porque nós cremos. E nós sabemos que Deus nos ama. Eu gosto lá daquela cantata do Salt. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Isso é fato. Deus ama o nosso ser por completo. Físico, a nossa alma e o nosso espírito. Deus nos ama. Nas nossas lutas, amados, nas nossas adversidades, nós, pensando para analisar estas questões, e elas nos ocupam em muito tempo do nosso dia a dia, nós lembramos que Deus está em nosso favor, que nós pertencemos a Ele, que Ele nos ama, que Ele se preocupa conosco e que Ele nunca nos deixa sozinho. Eu fico tranquilo quando eu estou com eu, ou quando eu estou sozinho, porque eu sei que eu nunca estou sozinho. E é um canal aberto, há um diálogo.
sempre há um diálogo. Mesmo que eu não mexa a minha boca, o meu espírito está conversando com Deus. Isso é importante, porque ali eu conto para Deus, ali eu peço direção a Deus, orientação a Deus, ali eu peço força, ali eu peço revestimento, ali eu peço que Ele possa revigorar, renovar, trazer o bálsamo dele. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, dentro do combater o medo, de fortalecer a fé. 2 Timóteo 1, 7. Melhorou o retorno aí, Alex? Amém. Porquanto Deus não nos concedeu, em outra versão, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tríplice ação do presente de Deus. E aqui está Atos 1:8, né? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Testemunho de quê? Do poder, da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus e do fortalecimento de Deus. Por isso que dizemos, em Deus faremos proezas. Então, amados de Jesus Cristo, o propósito de fortalecer a sua fé, o propósito de combater o medo e de revestir-se de corpo, alma e espírito, faz com que haja um renovo. E aí a gente tem que aprender a combater o medo. Como se combate o medo? Com a palavra. Encha-se da palavra. É por isso que na palavra está escrito: examinais, pois, as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que tem as escrituras? Verdade de Deus. Deus é verdadeiro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecendo a Bíblia, quando fala em combater o medo, Isaías capítulo 41, versículo 10. 41, versículo 10. Injeção de poder, tá? Na veia. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha destra. O amados de Jesus Cristo é uma palavra de Deus para cada um de nós. Quando nós começamos esse trabalho aqui, estávamos aqui e passamos por tantas lutas, eram tantos os adversários nossos, que eram nossos amigos, que conviviam conosco e que nos tentaram fazer tantos males. E aí eu perguntei para Deus: e agora, Deus? Ele disse: não temas, eu estou contigo. Quando Deus está com a gente, ainda que os outros digam: esse pastor é teimoso. Não, Deus diz: vai, eu estou com você. E quando Deus dá esse staff, e a gente não teme o que possa fazer o homem. Porque com Deus a gente é maioria. Nós não somos minoria quando nós temos a nossa fé em Deus. Você vai ter medo de quê? Tem muita gente que tem medo de morrer, né? Rapaz, como é gostoso morrer com Cristo, não é? É. Mas a gente já passou pelo vale lá da sombra da morte muitas vezes. E quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, a gente não teme mal algum, porque tu estás comigo. Certeza. Hoje foi um dia de cama, de arritmia.
Saí da presença da minha esposa, fui lá na cama e disse: Deus, eu estou pronto. É melhor estar com Deus do que estar aqui. Não adianta temer a morte, porque nós temos vida eterna. E eu já vivi bem pra caramba nessa vida, hein? Pensa numa pessoa que já viveu bem, hein? E que vive bem. Primeiro, tem paz com Deus. Os filhos criados, 7 netos, não sei se vem mais. Tá bom. Se chegar a 70, é pela robustez, né? Mas os que passam dos 70. Eu prefiro viver cansada. Não, viver com Deus é melhor. É melhor estar com Cristo. Nós não podemos temer em todo momento, em qualquer situação, por mais adversa que seja, na palavra, tem Deus se manifestando que está no controle de tudo. Salmos 22, 4. Eu não morri ainda, mas ainda que eu passe pelo vale, né? Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, porque estás comigo, sua vara e o seu cajado me consolam. Por mais grave que seja o nosso problema, e seja ele de saúde, seja ele de qualquer monta, por qualquer que seja a nossa situação, Deus está comigo. Essa é a certeza do crente. E Deus não desampara, tá? Deus está o tempo todo com a gente. Ele nunca nos deixa. Amados de Jesus Cristo, por que nós devemos combater o medo? 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Então, o amor de Deus, que está em João 3,16, o amor, Deus amou o mundo de tal maneira, nos alcançou em Cristo, e nós temos o amor de Deus. Eu não tenho medo do que me possa fazer o homem. A Bíblia diz: não temais o que mata o corpo, que depois de matar não pode fazer mais nada. Então é viver seguro. É viver renovados. É estar cientes. E o amor, ele vem de Deus. Deus é amor. 1 João 4,8 aí, Alex. 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. E aí, amados de Jesus Cristo, a gente vai entrar na terceira parte, que é revestir corpo, alma e mente. Uma visão tripartite. Então, para nós vermos essa visão tripartite, nós temos que ver corpo, alma e espírito. Corpo é físico e com 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Isso é o nosso corpo, que tem 5 sentidos. O corpo físico: visão, audição, paladar, olfato e tato. Olfato é cheiro, tato é... Audição é ouvir, visão é enxergar, paladar, que água gostosa. Então, isso é o que o corpo tem. Ele se conecta e interage com o mundo exterior, porque ele está conectado no mundo interior.
Por que que eu vejo? Por que que eu ouço? Por que eu tenho o palato? Por que eu tenho o olfato? Por que eu tenho o tato? Porque há dentro de mim alma e espírito. E é mais complicado de explicar, pois interagem e são muito difíceis de separação um do outro. Vamos ver primeiro a alma. A alma é a parte nossa que se conecta com nossos semelhantes, pois fazem parte de nós. Então nós temos um corpo e a nossa alma que interage. Nós temos uma interação de aproximação, porque temos a visão e a audição. Nós vemos, nós ouvimos, e não precisa contato físico. Esse negócio que a gente tem aqui, essa comunhão aqui, há uma interação da nossa alma que está no nosso corpo, que faz parte do nosso corpo. Então, isso é fruto da alma. Amados de Jesus Cristo, e aqui, dentro desta questão, a alma, ela tem vontade, afeições, pensamentos e sentimentos. Aí vem o espírito. E o espírito é a parte que é conectada com Deus. É aquilo que veio de Deus. Quando você fala Iavé, no hebraico, você aspira e ia. E quando você suspira, vé, é o sopro de Deus em nós e nós para com ele. Quando Iavé sopra o fôlego de vida no homem, e lá está em Gênesis 1:27. Gênesis 1:27. Olha só como é importante isso daí. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. E aí a gente vai ver Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, que é o nosso corpo, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. E aí, nesse soprou o espírito de vida. E que é esse negócio, é pneumatus, soprar para dentro. Então, amados de Jesus Cristo, nesta questão aqui, o Espírito é a parte mais íntima do nosso ser. Ela veio de Deus, permanece conosco por toda a nossa existência física e emocional e volta para Deus. Você quer ter ciência de que o espírito de vida está em você? Tranca a sua respiração aí por 1 hora. A sua existência, ela acaba depois de 7 minutos. Então, isso é o espírito que veio de Deus e que se conecta com Deus, é a vida. Então, amados de Jesus Cristo, o nosso corpo e nossa alma ficam, tem
tempo de duração, o Espírito eterno. Mateus, capítulo 10, 28. Mateus 10, 28. E não tem mais o que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quem é que é? Aquele que soprou nas nossas narinas o espírito de vida. Então, amados de Jesus Cristo, nessas três questões que nós trabalhamos aqui para que se cumpra o fortalecimento da nossa fé, para que tire de nós o medo, é que a gente se revista. Lá em Efésios 6, de 10 em diante, fala para que a gente se revista, é vestir-se de novo. E aqui, preparando para enfrentar batalhas, enfrentar tormentas e se manter com coragem, fortes, destemíveis, com confiança, para que tenham uma vida abundante. Porque se nós não tivermos fé, se nós não combatermos o medo, e se a gente não se revestir, a gente não tem uma vida plena. A gente tem que ter paz. É João 14, 27. Deixo-vos a minha paz, não é, Alex? A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não te espantes e nem te atemorizes. Então, amados de Jesus Cristo, nessa tripartite aí, nessas três partes, que fazem a nossa estrutura física, psíquica e espiritual, a gente deve viver sem medo, com segurança. Afinal de contas, Deus está conosco, ou não? A gente tem medo de quê? A gente não tem nada a perder. Ah, mas eu vou deixar a mulher, aí eu vou deixar o filho, aí eu vou deixar a casa, aí eu vou deixar o cachorrinho, eu vou deixar o galinho garnizé. Quem que vai comer minhas tilápia? Ah, meu, aquele cântico do cantor cristão que diz assim: sou peregrino aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Estamos aqui de passagem. Então, amados de Jesus Cristo, vivamos com Deus, na paz de Deus, com a nossa alma refrigerada, com um renovo de Deus. É importante nós trabalharmos essas questões, porque dizer que a gente não sente medo é mentira. Mas a gente se controla porque a gente sabe quem está conosco. A gente tem certeza de que em Deus a gente vai fazer proezas. Agora, irmãos, esse mundo fala muito em prosperidade, né? Quando fala em prosperidade social, financeira. Mas poucos falam em prosperidade na fé, no amor, e em se revestir, e em se fortalecer. A gente não pode ser um vermezinho. A gente tem que ter a coragem de Davi. A gente tem que ter a fé de Abraão. A gente tem que ter o amor de Deus. E a gente tem que ter a amizade de Enoque. E a prontidão de Elias.
Amados de Deus, vamos crescer. Há aí um advérbio popular que diz: cresça e apareça. Vamos prosperar, porque tem muitas almas aí precisando de nós, com a nossa fé, com a nossa coragem e com o revestimento do evangelho que nós temos. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. Quero pedir ao Senhor que o teu Santo Espírito cele esta palavra em cada coração, dos que estão presentes e dos que estão, Senhor Deus, nas mídias aí e na rádio, ouvindo. Que a tua palavra, Senhor Deus, cale profundamente em cada coração e levante quem está caído. Tenha misericórdia no nome de Jesus. Amém.